convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 10, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Hoje eu quero falar sobre a importância de orarmos mais. A importância de orarmos mais. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Queridos, essa semana eu fiquei um pouco assustado com 3 vídeos que eu assisti. O primeiro deles, uma pessoa que se diz que já foi da igreja, que saiu da igreja e propondo para um grupo se infiltrar dentro da igreja para atacar as crianças. Para atacar as crianças. Então, isso foi trazido à tona com um propósito. A gente não pode ficar achando que não veio à tona de casuísmo, não. Isso foi trazido à tona porque Deus está alertando. Isso é uma questão que a gente precisa entender. Deus está alertando. Segunda questão, uma pessoa que assumiu uma liderança dentro da nossa denominação batista, lá no Rio de Janeiro, vai numa reunião política. Aí ele escreve hoje uma carta dizendo que ele foi apenas como indivíduo, não foi como representante da convenção. E ainda se escreveu um pouco mais se vitimizando. Mas falando coisas assim, absurdas. Absurdas. Coisas que um líder cristão, um líder de uma igreja, precisa entender o seu papel como pastor, como líder. Se a gente quer fazer parte de um projeto político, e se a gente vai numa reunião política, então a gente vai para falar da palavra de Deus. A gente não vai. Primeiro, a igreja não tem que ficar pedindo perdão para ninguém. As pessoas que têm que vir, chegar e pedir perdão para a igreja, porque as pessoas que estão vivendo em pecado. Eu não vejo que a igreja está vivendo em pecado. Aqui a gente não vive em pecado. A denominação que a gente serve não vive em pecado. Mais uma vez, isso veio à tona, isso ficou claro, mais um ataque novamente contra a igreja, contra a família, contra o povo de Deus. Está nítido. Isso foi nítido. Ainda hoje sai uma notícia de uma jornalista falando que ele sofreu pressão para ser retirado, sendo que ele escreveu a carta, ou ele está mentindo, ou a jornalista está falando errado. Porque a jornalista falou que ele sofreu pressão para renunciar, mas ele escreveu a carta dizendo que ele estava entregando o cargo dele de presidente de maneira irrevogável. Ou ele está mentindo, ou a jornalista está mentindo. Então a gente já pode perceber que existe uma incoerência nisso que está acontecendo.
terceiro vídeo que me assustou essa semana foi um vídeo de uma escola no Chile, aonde uma professora fazendo atividade com crianças na faixa etária da Luísa, 5, 6 anos, fazendo uma cerimônia de casamento de 2 meninas. E fazendo as meninas beijar na boca e colocar a aliança uma no dedo da outra. Então, queridos, não é nítido que a gente precisa entender que nós estamos vivendo uma batalha espiritual? Vão nos chamar de fascistas. Essa semana retrasada, me chamaram de fascista nas redes, me chamaram de fascista novamente. Vão nos chamar de fascista. Só que quem te chamar de fascista, entenda, se é para você defender a sua família, defender suas crianças, então é melhor ser chamado de fascista do que ser chamado de pedófilo. Isso para mim é muito claro. Porque eu estou aqui para defender crianças. A pureza da inocência das crianças. Eu quero declarar também, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa história de gente se infiltrar dentro da igreja já não é de agora não, isso aí é desde muitos anos atrás. Muitos anos atrás já se infiltrou gente no meio das igrejas, tentando trazer inovações, tentando trazer coisas erradas, tentando trazer ensinos errados, ensinos espúrios. Isso não é novo, isso não é novo. Por isso que a gente vê hoje no meio das igrejas essa bagunça que está aí. Essa bagunça de gente que não conhece a palavra de Deus, de gente que não se mantém firme na palavra de Deus e que vai pulando de um lado para o outro e vai igual bambu na ventania, vai para um lado ou vai para o outro. O cristão não é assim. O cristão ele tem procedimento, ele tem fundamento, ele tem valor, ele tem base. O que o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Éfeso é que a igreja de Éfeso se mantenha firme no Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então guarda isso no seu coração. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pode levantar a gente querendo trazer ideias erradas, gente tentando se infiltrar na igreja, mas nós vamos permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo e na palavra do Senhor. E contra a igreja, nem as portas do inferno prevalecerão, porque a obra é do Senhor Jesus Cristo. E Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Amém, irmãos? Eu creio assim, eu vivo assim. Então, para mim está muito nítido o que está acontecendo. A igreja está vivendo uma senda de uma batalha espiritual muito grande. Essa semana, de segunda para terça, eu não dormi bem, eu acordei por volta de umas 2h30, depois de um sono terrível que eu tive. Um sono de batalhas, um sono de... Fui acordado e despertado, vendo as trevas querendo invadir a minha casa, querendo invadir a nossa igreja. Deus me acordou e eu fui orar. E Deus me disse algumas coisas, baseados aqui em Efésios capítulo 6. Queridos irmãos, não ignoremos a batalha que estamos enfrentando. Essa batalha é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Querem destruir todo o sentido de família cristã. Querem destruir. Querem destruir a inocência das crianças. Querem destruir, inclusive, a palavra de Deus. Inclusive a palavra de Deus. Porque estão tentando trazer uma forma de interpretar a palavra de Deus
que foge os padrões do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eles estão tentando tirar é o conceito de pecado. Porque se você tira o conceito de pecado, o crente não tem que se arrepender para chegar a Jesus. Então é só um equívoco, é só um erro, é só uma falha. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Amém, igreja? Não se esqueça disso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é pecado. O que é o pecado? Tudo que é fora do padrão de Deus. Tudo que é fora do padrão de Deus. Queridos irmãos, não sejamos levados pela astúcia e a esperteza de Satanás. Não sejamos levados. Vamos nos manter firmes em santidade para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos manter firmes em santidade para com Ele. Vamos ensinar a pureza, vamos ensinar a pureza de vida, vamos ensinar e vamos viver em nossas famílias leitos sem mácula. Leitos sem mácula. Leitos sem adultério, leitos sem pornografia. Vamos tirar isso. Nós estamos no meio de uma batalha muito grande. É uma batalha dos nossos filhos. É uma batalha das nossas crianças. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma irmã virou e falou assim: nossa, mas para a gente trabalhar aqui na igreja é bem difícil aqui, né, pastor? É difícil mesmo. Não é assim. A gente olha, a gente ora, a gente conversa, a gente analisa, principalmente eu e a Soraya. Às vezes a gente está lá em casa e está orando, porque é muito sério o que a gente está fazendo. Isso aqui é sério. Isso aqui define-se destinos eternos. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então isso é muito sério. Então, para nós, o nosso entendimento de que batalha espiritual é algo real. Não é um conto da carochinha, não. É algo real. Real. Nós nos lembramos de uma vez que uma pessoa que chegou na igreja e começou a dar um ensino e a Soraya estava no meio do culto, levantou, foi lá no meio da sala, chegou e ouviu que a pessoa estava dando do ensino. Aí ela interrompeu aquele ensino ali na hora, convidou a pessoa então para descer, assistir o culto, e no final sentamos para conversar com aquela pessoa e percebemos que aquela pessoa não estava preparada, porque ela não estava dando o ensino segundo a palavra de Deus. Queridos, é uma batalha. Não ignore isso. É uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. O inimigo quer destruir nossas vidas, ele quer destruir nossas famílias. Não ignore isso, não. Quer destruir o teu lar, quer destruir a harmonia do teu lar. Quer criar crises, embaraços financeiros. Ele quer destruir. Quer roubar a tua paz, quer impedir que você viva anos de felicidade, de harmonia dentro do teu lar. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos irmãos. Isso é uma batalha. Nós precisamos então nos aplicar no meio desta batalha e ter esse entendimento e começarmos então a marchar para a batalha. Como que nós vamos marchar para a batalha? E aqui vem a questão que o apóstolo Paulo fala, que eu li 2 vezes o verso 13. Para que possamos permanecer o quê? Inabaláveis.
inabaláveis. Irmão, você casou na presença de Deus? Irmã, você casou na presença de Deus? Sua casa vai ser inabalável? Ou sua casa vai ser construída sobre a areia? Se é sobre a rocha, querido irmão, então construa sobre a rocha. Se firma na rocha que é Cristo Jesus. Como que a gente se firma na rocha que é Cristo Jesus? Aqui eu quero ler os versos próximos. Verso 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós precisamos nos preparar para a batalha espiritual. Nós precisamos nos revestir de Deus. Nós precisamos nos revestir de Deus por meio da palavra, lendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus em nossos corações, para não pecarmos contra Deus, guardarmos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus em nosso lar. Precisamos também, queridos irmãos, nos encher do Espírito Santo. Precisamos jejuar. Precisamos jejuar. Jejum é abster-se de alimentos. Jejum espiritual. Jejua pela sua casa. Você quer a sua casa firme, na rocha? Você quer uma família vencedora? Você quer uma família guardada por Deus? Jejua. Jesus jejuou, sim ou não? A igreja de Atos jejuou, sim ou não? O apóstolo Paulo jejuou, sim ou não? Todos os grandes avivalistas da história jejuaram. Por que que a igreja hoje não quer jejuar mais? Por que que a igreja hoje acha que pode viver esses dias tão turbulentos sem aplicar-se mais a Deus? Se encha do Espírito Santo de Deus, irmão. Se encha da palavra de Deus. Se encha do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, então, no verso 18 em diante, ele diz assim: orem em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, vida de oração. Entenda, querido irmão, a batalha espiritual se vence por meio da oração. A batalha espiritual só se vence por meio da oração. A batalha espiritual só se vence com o seu joelho dobrado no altar do Senhor Jesus Cristo. Clamando a Deus, orando a Deus. Eu não estou falando de questão política não, viu, irmãos? Eu estou falando de batalha espiritual, de pessoas que estão se levantando com ideologias nefastas, tentando se infiltrar no meio da igreja, tentando roubar a inocência das nossas crianças, estão tentando desvirtuar o Evangelho, estão tentando impedir o progresso do Evangelho, estão tentando impedir a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. É disso que eu estou falando. Não estou aqui para falar, pedir voto para ninguém, estou aqui como pastor dessa igreja para dizer para os irmãos que é tempo de nós buscarmos mais a Deus, nos enchermos mais da palavra de Deus, nos enchermos mais do Espírito Santo de Deus, de jejuarmos e orarmos constantemente ao nosso Deus. É tempo para isso, irmãos. Não há mais tempo para outras coisas. Sabe o que vai abrir entendimento espiritual das pessoas? É a oração. É a oração.
Sabe o que quebra sofismas? É oração. Sabe o que transforma corações orgulhosos, corações individualistas? Sabe o que liberta pessoas dos vícios? É oração. Não tem outra fórmula. Não tem outra fórmula. Uma irmã me procurou, dizendo a situação que estava enfrentando na casa dela. Eu falei para ela: irmã, nós vamos orar, irmã. Ela falou: estou até sem força para orar. Eu falei: repreende isso em nome de Jesus agora na sua vida. Querido irmão e querida irmã, repreenda isso na sua vida em nome de Jesus. O crente tem que orar. Com vontade ou sem vontade, ele tem que orar. Ou você toma banho só quando você tem vontade? Você toma banho todo dia, não é? Toma banho todo dia. Por que você precisa tomar banho todo dia? Para você ter saúde. Você só come quando tem vontade? Quando não, você come porque você precisa viver. Oração para o crente é porque ele precisa viver, e viver espiritualmente. Jejum é porque o crente precisa viver espiritualmente. Se encher do Espírito Santo é porque ele precisa viver espiritualmente. Nós precisamos, queridos irmãos, nos encher e entender da importância da oração. Aí essa irmã falou que tinha situações na vida dela, situações no casamento dela, e eu disse para ela: irmã, nós vamos orar. Você mesmo sem fé, sem força, nós vamos orar. Em menos de 48 horas, queridos irmãos, tudo foi revelado para essa irmã. Tudo. 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 Não brinquemos com Deus, irmãos. Não brinque com Deus. Deixe de brincar com Deus. Comece a orar mais. Comece a ter uma vida de oração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele pede para que os irmãos orem, para que quando ele pregue, a pregação dele tenha poder. Amém, irmãos? Então não é só o pastor que está aqui na frente pregando. O pastor tem que orar para vir pregar? Tem. Mas os irmãos têm que orar também. Tem que orar. Deus usa o meu pastor para que ele pregue com poder, o poder do teu Espírito. Irmão, isso não é obra da carne, não, entenda, abre o seu entendimento espiritual em nome de Jesus. Existe um Deus soberano, governando este mundo, este universo. Ele é poderoso, Ele está por trás de todas as coisas. Abre o seu entendimento. Nós somos chamados para estar conectados com Ele, vivermos com Ele, e vencermos o pecado, e vencermos essas batalhas. Vamos abrir nosso entendimento espiritual. Vamos buscar a Deus com mais intensidade. Vamos nos revestir de Deus. Vamos nos encher da palavra de Deus. É só assim que a gente vai vencendo. E a gente vai vencendo de fé em fé. Como é que seu filho vai lidar quando uma professora falar para o seu filho que sexo é uma coisa natural, da biologia? Eu acho isso tão interessante, porque quer tratar a gente como cachorro, né? Como boi, como cavalo, não é? Porque os animais, mas só fazem também quando está no cio. Que até dentro no reino animal tem uma regra. Não é essa liberdade toda aí que o pessoal quer, não. Não existe esse negócio todo. Porque até lá no reino animal tem que estar no cio para acontecer o acasalamento. Aí quer enfiar na cabeça dos nossos jovens que o sexo tem que ser livre. E aí, irmão? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos, nossa juventude? Como é que vai ser o futuro desse povo?
com esse tanto de doença sexualmente transmissível? O que nós vamos ensinar? Nós vamos ensinar a palavra de Deus? Ou não? A batalha é espiritual, irmãos. Os sofismas só são desfeitos por meio da oração e da vida no Espírito. É orar, é jejuar, meditar na palavra, anunciar a palavra, sem andar por meio da palavra. Eu me lembro, eu tinha um amigo, ele já era um senhor, e eu gostava muito de conversar com ele. A gente reunia na casa dele para jogar War. Eu e mais 4 colegas, a gente passava a tarde toda lá no sábado jogando War. E eu me lembro uma vez que a gente estava lá jogando, ele já era um senhor, e ele parou e olhou para nós 4 e falou assim: olha, vou falar uma coisa para vocês nunca mais esquecer na vida de vocês. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão querer dizer que o errado é certo. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão querer dizer: não respeito seu pai, não respeito sua mãe. Vive a vida do jeito que você quer viver. Quando chegar esse tempo, não vivam isso. Ele nem crente era. Esse tempo está aí. Esse tempo é hoje. Que estão falando isso para os nossos filhos, para as nossas famílias, para as pessoas, a todo tempo, a todo instante. É impressionante isso. Que Deus nos desperte a entender a batalha que nós estamos vivendo. Que nós entendamos que essa batalha é vencida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É em Cristo Jesus. É nele que nós somos mais do que vencedores. E que nós entendamos que para lutar esta batalha é o caminho da palavra de Deus, da vida no Espírito, do jejum e da oração. Vamos lutar essa batalha. Algumas pessoas dizem uma frase, que eu me lembrei dessa frase hoje à tarde, e quero encaixar ela nesse momento que a gente vai concluir. E o que me espanta não é a violência dos maus, mas é a omissão dos bons, o silêncio dos bons. O povo de Deus precisa acordar. O povo de Deus precisa proclamar a verdade. O povo de Deus precisa viver a verdade. Dentro do lar, na igreja e nesse mundo. É assim que nós vamos vencer. Não ignoremos esse tempo que nós estamos vivendo. Está aí. Está mais claro do que isso, eu não vejo, irmãos. Não tem mais o que a gente pode dizer. Eles estão aí, estão fazendo tudo. Tudo ao avesso do que Deus ensinou. Nós vamos viver como eles ou vamos viver como Cristo Jesus? No próximo domingo, a gente vai em Josué 24. E Josué, lá no capítulo, hoje eu estava estudando, e Josué fala assim, no final do seu capítulo: a vida é feita de uma atitude. E Josué disse: a minha atitude é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? A vida é feita de uma atitude. A gente está no meio de uma batalha. Aqueles que confiam em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Amém, irmãos? São mais do que vencedores. E eles são mais do que vencedores por meio da palavra, por meio da oração, por meio do jejum e da busca em Deus. Que a gente viva isso em nossas vidas. Que a gente ore radicalmente, irmãos. Ore radicalmente. Ore mais. Ore mais. Ore mais pela sua casa. Ore mais pelos seus filhos.
Aproveite, coloque mãos santas sobre a vida dos seus filhos e abençoe a vida deles. O irmão Bono estava contando aqui que domingo passado ele estava lá vendo o batismo do filho, do neto. Olha que bênção. É isso que nós precisamos querer, irmãos. Andar na presença de Deus e ver os nossos filhos, os nossos netos andando na presença de Deus. E a gente precisa se alertar que isso é uma batalha, que em Cristo nós somos vencedores. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por essa noite, agradeço ao Senhor por podermos aqui nos reunir mais uma vez e declararmos Tua palavra e clamarmos nesta hora por nossas famílias, por nossos filhos, pela Tua igreja, pelo Teu povo esparramado sobre a face da terra. Que o Senhor continue fortalecendo o Teu povo e a fé de cada um dos Teus servos nesta hora, guardando, livrando de todo o mal. Que o Senhor nos dê um restante de semana na Tua presença, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.